telescópio espacial James Webb, em que as pessoas têm trabalhado por mais de 25 anos, foi uma grande realização, pois, como diz o ditado, eles precisavam de muitos milagres. Durante décadas, Bill Nye, o querido cara da ciência, despertou nosso interesse pelo cosmos, tornando o vasto universo um pouco mais acessível. Estamos tirando fotos desses objetos com uma precisão surpreendente. Agora que o telescópio espacial James Webb está capturando fotografias incríveis de mais de 13 bilhões de anos atrás, a alegria de Bill é evidente. Venha comigo hoje enquanto exploramos o vasto e maravilhoso mundo do espaço sideral. Essas imagens têm o potencial de revolucionar nossa compreensão do universo, bem como nossas percepções sobre a vida. O telescópio espacial James Webb, já considerado um sucessor viável do Hubble, promete descobertas revolucionárias. James Webb irá aonde nenhum outro telescópio foi antes. Então, para capturar mais fótons, eu preciso de um espelho maior, algo 7 vezes maior que o Hubble. Quais são as novas descobertas que estão sendo feitas e como Bill Nye percebe essas maravilhas cósmicas? Vamos olhar para as últimas revelações celestiais. A busca por exoplanetas. A busca por exoplanetas, ou mundos fora do nosso sistema solar, tem sido uma das empreitadas mais empolgantes da astronomia moderna. Desde que os primeiros exoplanetas foram descobertos na década de 1990, o campo proliferou com mais de 3.000 exoplanetas confirmados catalogados até hoje. No entanto, o desafio não é simplesmente descobrir esses mundos distantes, mas também observá-los diretamente. A imagem direta de exoplanetas tem se mostrado um dos maiores desafios da astronomia, com apenas cerca de 12 de exoplanetas observados com sucesso. Isso se deve em grande parte às enormes distâncias envolvidas e ao brilho esmagador de suas estrelas-mãe, que frequentemente ofuscam os planetas por um fator de bilhões. A maioria dos exoplanetas é detectada indiretamente, como pelo método de trânsito, que detecta um leve escurecimento da luz de uma estrela à medida que um planeta passa à sua frente. No entanto, o panorama da pesquisa de exoplanetas está mudando rapidamente devido às capacidades revolucionárias do telescópio espacial James Webb. Webb, que foi lançado com a promessa de alterar nossa compreensão do cosmos, superou as expectativas. O telescópio espacial James Webb fez história em setembro do ano passado, ao capturar sua primeira imagem direta de um exoplaneta, um grande avanço em nossas habilidades para estudar esses mundos distantes. O exoplaneta é IP 65426b, um gigante gasoso massivo descoberto em 2017. Ao contrário de muitos exoplanetas identificados indiretamente, o Webb observou o RIP 65426b diretamente com seu arsenal avançado de telescópios. Para realizar isso, os cientistas usaram os coronógrafos do Webb, que são instrumentos projetados para filtrar a luz brilhante da estrela hospedeira do exoplaneta, permitindo que a luz tênue do próprio planeta seja identificada. A excepcional sensibilidade do telescópio, combinada com câmeras infravermelhas poderosas e uma variedade de filtros, permitiu que ele capturasse uma imagem desse mundo distante com incrível clareza. GIP 65426b é um planeta excepcional em muitos aspectos. Ele é quase 12 vezes maior que Júpiter, o que o torna um verdadeiro gigante entre os gigantes gasosos. Além disso, ele orbita sua estrela hospedeira a uma distância incrível, 100 vezes maior que a da Terra em relação ao Sol. A enorme separação de IP 65426b da sua estrela fez dele um bom alvo para a imagem direta, pois o planeta está suficientemente afastado de sua estrela para ser identificável, mesmo com o equipamento atual. A captura bem-sucedida da imagem de RIP 65426b é mais do que um feito tecnológico. Ela inaugura uma nova era de exploração de exoplanetas. Ao observar diretamente esse mundo distante, Webb demonstrou sua capacidade de investigar as composições atmosféricas dos exoplanetas e talvez até mesmo padrões climáticos. Os dados coletados de GIP 65426b já começaram a revelar características anteriormente desconhecidas, fornecendo insights sobre a gênese e o desenvolvimento de gigantes gasosos em nossa galáxia e além. No entanto, possivelmente o aspecto mais intrigante dessa descoberta é o que ela significa para o futuro. IP 65426b é apenas o começo. O telescópio espacial James Webb está preparado para descobrir um tesouro de exoplanetas, muitos dos quais podem estar localizados nas zonas habitáveis de suas estrelas.
as regiões onde as condições podem ser ideais para a existência de vida. A criação do telescópio espacial James Webb. O telescópio espacial James Webb, também conhecido como Webb, é o resultado de anos de esforço árduo por parte dos cientistas e engenheiros da NASA. O telescópio foi lançado no Natal de 2021 e seu desdobramento ao longo dos meses seguintes foi um procedimento minucioso que ocorreu sem problemas. O telescópio estava operacional no final de junho de 2022 e os cientistas fizeram descobertas incríveis em poucos dias. Milhares de novas galáxias, mais antigas e distantes, começaram a aparecer. Algumas dessas galáxias foram encontradas com mais de 150 milhões de anos de idade, mais antigas que as galáxias mais antigas, observadas pelo telescópio espacial Hubble. A incomparável capacidade do Webb de coletar luz de objetos astronômicos, como exoplanetas e estrelas em formação, permite que ele revele suas composições e movimentos pelo espaço. Bill Nye destaca que os dados do Webb já começaram a revelar a composição atmosférica de planetas a centenas de anos-luz de distância, sugerindo que eles podem ser capazes de sustentar a vida como a conhecemos. O telescópio espacial Hubble registrou uma das imagens mais icônicas da nebulosa da Águia, conhecida como os Pilares da Criação. Essas imponentes nuvens de gás e poeira, que são centros de intensa formação estelar, há muito tempo cativam astrônomos e o público em geral. Enquanto as fotografias de luz visível do Hubble revelavam as belas nuvens ao redor dos pilares, o processo real de formação de estrelas dentro deles estava oculto. O telescópio espacial James Webb, com suas capacidades de imagem infravermelha, penetrou nas nuvens para expor o que está por trás. As fotos do Webb mostram aglomerados de protoestrelas, que são enormes nuvens de poeira e gás muitas vezes maiores que o nosso sistema solar, formando pequenos pontos vermelhos contra o fundo escuro dos pilares. Segundo Bill Nye, as protoestrelas são estrelas em suas fases iniciais de formação. Neste momento, essas jovens estrelas ainda não estão consumindo hidrogênio. Porém, à medida que mais material é sugado para seus centros, elas se tornam mais densas e finalmente atingem um ponto crítico, onde a queima de hidrogênio ocorre, fazendo com que a temperatura da estrela suba para aproximadamente 2 milhões de graus Celsius. Diferentes cores foram utilizadas na ilustração para representar os comprimentos de onda infravermelhos, que são principalmente invisíveis ao olho humano. As partes azuis da imagem são, na verdade, vermelhas. O comprimento de onda das cores na imagem aumenta com a radiação, com as seções vermelhas, como as protoestrelas, emitindo radiação em um comprimento de onda aproximadamente 6 vezes maior que o do olho humano. De acordo com Bill Nye, esta imagem não apenas demonstra as capacidades infravermelhas do Webb, mas também lança luz sobre o nascimento de estrelas como o nosso Sol. Os mistérios das estrelas Wolf-Rayet. Em julho de 2022, o telescópio espacial James Webb, com suas incomparáveis capacidades de imagem, focou em um objeto celeste distante conhecido como WR-140, uma estrela Wolf-Rayet. A imagem final foi nada menos que impressionante. Com o padrão de difração característico do Webb, um efeito de explosão de estrelas criado pelos espelhos hexagonais do telescópio, que aparecem como linhas afiadas, semelhantes a espinhos, emanando da estrela. O que particularmente intrigou a comunidade científica foram as formações onduladas, intrincadas ao redor de WR-140, anéis concêntricos que pareciam desafiar as suposições tradicionais, com sua aparência ligeiramente angular, quase quadrada. Ao contrário do padrão de difração, essas ondulações não eram artefatos de imagem, mas sim elementos reais do sistema estelar, indicando uma história mais intrincada. WR-140 pertence à classe de estrelas Wolf-Rayet, que é tanto incomum quanto interessante. Essas são estrelas gigantes e evoluídas que já expulsaram uma grande parte de suas camadas externas de hidrogênio, liberando-as no espaço. Essa expulsão produz um ambiente turbulento, rico em elementos pesados como carbono e nitrogênio, que são lançados no espaço a velocidades incríveis. As estrelas Wolf-Rayet são frequentemente encontradas em sistemas binários, onde sua atração gravitacional está fortemente conectada à de uma estrela companheira. No caso de WR-140, é essa relação que causa os padrões incomuns mostrados na fotografia do Webb. Os anéis concêntricos ao redor de WR-140 são o resultado de uma interação complexa entre a estrela Wolf-Rayet e sua companheira menor e menos massiva. À medida que esses dois corpos celestes dançam um ao redor do outro em seu abraço orbital, eles causam ondas periódicas no gás e na poeira ao seu redor.
Cada vez que as estrelas se aproximam, o material entre elas se comprime, formando um novo anel. Com o tempo, essas interações formam camada sobre camada de conchas concêntricas que se estendem pelo espaço. A forma desses anéis é muito intrigante. Em vez de serem perfeitamente circulares, eles têm uma forma ligeiramente quadrada, sugerindo que a relação entre as duas estrelas é mais complicada do que uma simples órbita circular sugeriria. Isso pode ser devido a vários fatores, incluindo a estrutura elíptica das órbitas das estrelas ou a influência de fortes ventos estelares emitidos pela estrela Wolf-Rayet. Os poderosos equipamentos do Webb capturaram essas características com notável precisão, permitindo que os astrônomos analisassem os padrões intrincados no gás e na poeira circundantes de maneiras anteriormente inimagináveis. A Galáxia Fantasma. A Galáxia Fantasma, também conhecida como M74, é um dos fenômenos celestiais mais cativantes observados pelo telescópio espacial James Webb. Apesar de sua elusividade no céu noturno, o brilho da galáxia é visível nas imagens infravermelhas do Webb, oferecendo uma visão sem precedentes dessa obra-prima cósmica. Enquanto as fotografias ópticas do Hubble, há muito tempo, mostraram a estrutura espiral requintada de M74 e a elegante dispersão de estrelas ao longo de seus braços, os estudos infravermelhos mais recentes do Webb oferecem uma dimensão completamente nova a esta galáxia. As fotografias mais recentes das câmeras infravermelhas atualizadas do Webb revelam formações complicadas que se assemelham a fibras luminosas se espalhando a partir de um núcleo central brilhante. Esses fios, feitos de poeira e gás que emitem calor, são retratados em um azul elétrico impressionante, oferecendo um contraste marcante com as vistas ópticas mais típicas do Hubble. Esse avanço na fotografia infravermelha permitiu que os astrônomos enxergassem mais profundamente nas regiões de formação estelar da galáxia, que estão espalhadas ao longo de seus braços espirais. A capacidade do Webb de capturar a galáxia em muitos comprimentos de onda melhorou nossa compreensão dessas regiões, revelando informações detalhadas sobre os processos que regulam a formação estelar. Os cientistas podem obter uma melhor compreensão das propriedades da poeira e do gás interestelar ao inspecionar essas regiões de formação estelar com a clareza aprimorada do Webb. Pesquisadores da Agência Espacial Europeia usaram dados do Hubble e do Webb para gerar uma magnífica imagem composta de M74, a fim de fornecer uma visão mais abrangente. Essa composição, um componente fundamental do projeto internacional de alta resolução angular em galáxias próximas, combina a clareza óptica do Hubble com a precisão infravermelha do Webb. O projeto combina observações de telescópios espaciais e terrestres, com o objetivo de capturar imagens infravermelhas de 19 galáxias de formação estelar vizinhas. A combinação dos dados infravermelhos de alta resolução do Webb e das imagens ópticas do Hubble resultou em uma composição magnífica que enfatizou a rica arquitetura e a dinâmica da galáxia. As observações do Webb representam um grande avanço em nossa capacidade de estudar e entender galáxias distantes. A capacidade do Webb de detectar comprimentos de onda mais longos de luz fornece aos astrônomos uma ferramenta melhor para localizar regiões de formação estelar do que nunca. Isso, por sua vez, permite determinações mais precisas das massas e idades dos aglomerados estelares nessas galáxias. Além disso, a visibilidade aumentada de pequenas partículas de poeira no espaço interestelar contribui para um melhor conhecimento dos materiais da galáxia e dos processos que ocorrem dentro dela. WASP-39b. O Webb não apenas estudou galáxias distantes, mas também mundos consideravelmente mais próximos de casa, embora ainda bem além do nosso sistema solar. O Webb completou uma das pesquisas de exoplanetas mais exaustivas até hoje, focando no WASP-39b, um planeta que orbita uma estrela na constelação de Virgem. O WASP-39b é um gigante gasoso do tamanho de Saturno, localizado a 700 anos-luz da Terra. No entanto, ao contrário de Saturno, este planeta orbita sua estrela anfitriã muito mais perto do que Mercúrio orbita nosso Sol, forçando sua atmosfera a atingir temperaturas ferventes. Apesar das condições severas neste planeta, os instrumentos do Webb forneceram uma riqueza de dados sobre sua atmosfera. Os cientistas usaram a câmera principal do telescópio e 2 espectrógrafos para detectar dióxido de carbono na atmosfera do WASP-39b, a primeira vez que esse gás foi encontrado na atmosfera de um exoplaneta. Além disso, descobriu-se que a espessa atmosfera do planeta inclui nuvens de enxofre e silicatos, incluindo dióxido de enxofre.
Essas descobertas revelam novas informações sobre a gênese e a história do planeta, explicando como mundos tão remotos e hostis surgiram. Acredita-se que o planeta tenha se formado a uma distância significativamente maior de sua estrela do que sua localização atual. Essa origem é atribuída à colisão de planetesimais menores, como evidenciado pela composição atmosférica do planeta, notavelmente o aumento da presença de oxigênio em relação ao carbono. Esse desequilíbrio elementar mostra que o planeta mudou significativamente desde sua formação, possivelmente se movendo mais perto de sua estrela ao longo do tempo. Tais migrações planetárias são comuns no cosmos e podem ter um impacto significativo na ecologia de um planeta e em sua capacidade de suportar vida. Alcançando as galáxias mais distantes, o telescópio espacial James Webb, uma maravilha da astrofísica moderna, foi projetado para explorar os estágios iniciais do universo. Seu objetivo era viajar no tempo, captando sussurros tênues de luz das primeiras galáxias formadas após o Big Bang. Em meados de dezembro do ano anterior, essa ambiciosa missão alcançou resultados incríveis. Pesquisadores revelaram uma grande conquista. O Webb descobriu 4 galáxias que agora são reconhecidas como as mais antigas já observadas. Esses remanescentes cósmicos, vislumbrados há 13 bilhões e 400 milhões de anos, existiram quando o universo tinha apenas 350 milhões de anos, ou 2% da sua idade atual. Essa descoberta histórica ocorreu como parte da pesquisa extragaláctica avançada do telescópio, uma missão de observação massiva que utilizou o espectrógrafo de infravermelho próximo do Webb. Esse equipamento foi fundamental para entender a história remota do universo. Cientistas usaram o desvio para o vermelho, o alongamento das ondas de luz à medida que o cosmos se expande, para determinar as idades e distâncias das galáxias. Os desvios para o vermelho das galáxias atingiram incríveis 13,2, o maior já registrado. Essa descoberta é extremamente significativa. Antes dos achados do Webb, modelos teóricos só podiam conjecturar a presença de galáxias tão antigas. A descoberta dessas galáxias de extraordinária antiguidade desafia crenças anteriores e aumenta nosso entendimento do cosmos primitivo. A capacidade do telescópio de descobrir e verificar galáxias tão distantes abre novas possibilidades na pesquisa cósmica. Pela primeira vez, somos capazes de observar esses antigos objetos celestiais, enquanto também verificamos sua existência por meio de pesquisas espectroscópicas, garantindo que realmente existam nas regiões mais distantes do universo. As consequências dessa revelação vão muito além do interesse acadêmico. Ao espiar os primórdios do universo, o telescópio lança luz sobre o ambiente e os processos que moldaram as primeiras galáxias. Esse conhecimento é fundamental para entender como o universo se formou e evoluiu. Cientistas aprenderão sobre a origem e o crescimento das galáxias, a formação estelar e o desenvolvimento geral do cosmos durante seus primeiros anos ao analisar dados dessas galáxias antigas. Nebulosa do Anel Sul. Muitos astrônomos há muito consideram a nebulosa do Anel Sul uma formação cósmica pouco interessante. Supunha-se que fosse simplesmente uma anã branca, uma estrela desvanecente que havia perdido suas camadas externas, mas continuava a brilhar intensamente devido à energia emitida pela anã branca. No entanto, a imagem impressionante da nebulosa capturada pelo telescópio espacial James Webb, lançada junto com seu conjunto inicial de fotografias e dados, colocou em dúvida essas noções convencionais. 2 dos instrumentos do Webb, a câmera de infravermelho próximo e o instrumento de infravermelho médio, capturaram imagens da nebulosa que mostraram detalhes inesperados. Contrariando as previsões, a anã branca foi visível em comprimentos de onda de infravermelho médio, aparecendo como um objeto vermelho brilhante, cercado por uma névoa de gás frio. Essa descoberta surpreendente gerou questões sobre a origem do gás. Bill Nye, um renomado comunicador de ciência, especulou que o gás poderia ter vindo de uma terceira estrela escondida dentro da nebulosa, sendo essa a única explicação possível para sua presença. A câmera principal do Webb também capturou características em forma de concha ao redor da borda da nebulosa, comparáveis àquelas encontradas ao redor de WR-140, outro objeto celestial. A equipe propôs que uma terceira estrela, situada entre as duas já encontradas, poderia ser responsável pelas conchas em forma de ondulação. Apesar das suposições originais de que o gás e a poeira na nebulosa do Anel Sul foram totalmente criados pelas estrelas companheiras, evidências recentes indicam uma ejeção de material mais sofisticada e direcionada. Características interessantes da Lua Titã de Saturno. A Lua Titã de Saturno é um corpo celeste distinto e intrigante. Titã,
Ao contrário de qualquer outra lua em nosso sistema solar, possui uma atmosfera rica e contém metano e etano líquidos que formam seus rios, lagos e mares. A superfície de Titã é revestida de gelo de água, que atua como o leito rochoso da Lua, em nítido contraste com os hidrocarbonetos líquidos que fluem por seu terreno. A atmosfera de Titã é tão espessa que até mesmo contém nuvens de metano, uma característica única dessa Lua. Cientistas descobriram essas nuvens de metano em novembro do ano anterior, quando o telescópio espacial James Webb coletou dados atmosféricos de Titã. A descoberta gerou empolgação na comunidade científica, quando a NASA divulgou dados confirmando a presença de pelo menos 2 nuvens, uma das quais estava localizada acima do Kraken Mare, o maior mar de Titã. Essa observação foi tão intrigante que a equipe de estudo contatou o Observatório Keck, no Havaí, apenas 2 dias depois, para realizar estudos adicionais em Titã. Os dados do Keck confirmaram a presença da nuvem sobre o Kraken Mare, mas sua forma havia se alterado, implicando que ou a nuvem havia evoluído ou outra nuvem havia se movido para o mesmo local. Os cientistas estão muito interessados na atmosfera dinâmica de Titã, pois pretendem utilizá-la para mapear a neblina do planeta e detectar novos gases. Um enigma planetário. Entre as muitas descobertas celestes feitas pelo telescópio espacial James Webb, o exoplaneta WASP-96b emergiu como um assunto particularmente intrigante, fornecendo insights que desafiam nosso conhecimento sobre planetas distantes. O Webb revelou o primeiro espectro detalhado de uma atmosfera de exoplaneta como parte do lançamento de dados inaugurais sem precedentes da NASA, um grande passo à frente no estudo das atmosferas planetárias além do nosso sistema solar. Esse espectro, que às vezes é comparado a um código de barras, representa os comprimentos de onda específicos de luz absorvidos pela atmosfera do planeta, indicando sua composição química e outras propriedades importantes. O WASP-96, um gigante gasoso a mais de 1000 anos-luz da Terra, foi uma vez considerado como tendo um céu claro. Essa noção foi baseada em observações anteriores que revelaram um forte sinal de sódio, indicando que a atmosfera do planeta era essencialmente livre de nuvens. O sinal de sódio, uma característica comum em atmosferas de exoplanetas, revelava que a luz estelar que viajava pela atmosfera do planeta não era impedida, permitindo uma investigação precisa de sua composição. No entanto, o espectro coletado pelo telescópio Webb revelou um quadro diferente. Em vez do céu límpido esperado, os dados do Webb revelaram a presença de vapor d'água, nuvens e névoa na atmosfera do planeta. Este foi um resultado surpreendente e intrigante, pois contradiz diretamente as suposições anteriores sobre os parâmetros atmosféricos de WASP-96b. A descoberta de nuvens de vapor d'água indica que a atmosfera do planeta é mais complexa e dinâmica do que se imaginava, com camadas de opacidades variadas que podem influenciar como a luz é absorvida e emitida. As consequências dessa descoberta são profundas. Para começar, ela incentivou especialistas a reexaminar tanto os dados do telescópio Webb quanto as observações anteriores para melhor explicar as aparentes discrepâncias. Esse processo de reavaliação é fundamental, pois pode levar a novos modelos de comportamento atmosférico para Júpiteres quentes, como o WASP-96b, onde as altas temperaturas e a radiação da estrela hospedeira podem resultar em fenômenos atmosféricos únicos e complicados. O WASP-96b é um mundo fascinante. Ele é classificado como um Júpiter quente, um tipo de exoplaneta que é aproximadamente do tamanho de Júpiter, mas orbita muito mais perto de sua estrela, resultando em temperaturas de superfície extremamente altas. O WASP-96b tem quase o mesmo tamanho de Júpiter, mas possui metade da massa, tornando-o muito menos denso. Ele orbita sua estrela-mãe a cada 3,4 dias, colocando-o em um ambiente com temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Apesar da presença de vapor d'água em sua atmosfera, as circunstâncias abrasadoras de WASP-96b tornam improvável que ele sustente a vida como a conhecemos. A detecção de vapor d'água em WASP-96b é muito significativa, pois a água é um sinal importante na busca por ambientes potencialmente habitáveis. No entanto, as condições adversas em WASP-96b indicam que essa água provavelmente está na forma de nuvens de alta altitude ou vapor, em vez de água líquida, que é necessária para a sobrevivência. Descoberta inesperada do Webb. O telescópio espacial
James Webb, uma maravilha da astrofísica moderna, não foi desenvolvido com o objetivo de detectar exoplanetas. Seu propósito principal era explorar as profundezas do universo, revelando as primeiras galáxias e a arquitetura cósmica. No entanto, em uma reviravolta inesperada, o telescópio descobriu um objeto interessante que desafia a classificação tradicional: uma anã marrom chamada VHS 56b. As anãs marrons são corpos celestes fascinantes que ficam em algum lugar entre um planeta e uma estrela. Elas são grandes demais para serem classificadas como planetas, mas carecem da massa necessária para a fusão de hidrogênio, que é a característica distintiva das estrelas. VHS 56b é um exemplo proeminente dessa natureza transicional, possuindo uma combinação de características estelares e planetárias. Apesar de ser maior que um planeta típico, ela não alcança o status de estrela devido à falta de massa. O que distingue VHS 56b é sua composição. Os sensores superiores do telescópio descobriram uma característica atmosférica única: nuvens de areia e silicatos. Isso é notável para uma anã marrom, já que tal composição raramente é vista. As anãs marrons tipicamente têm formas de nuvens mais convencionais. Portanto, a inclusão de areia e silicatos é um desvio interessante. Além disso, o VHS é mais jovem e menor que seus parentes anões marrons, aumentando o mistério. Isso significa que ela ainda não teve a oportunidade de crescer em uma anã marrom mais típica, mas seu tamanho a posiciona na extremidade inferior da faixa de anãs marrons. As observações do telescópio também revelaram constituintes atmosféricos específicos, incluindo água, metano, dióxido de carbono e potássio. A proporção desses elementos aponta para uma atmosfera altamente turbulenta. Essa turbulência causa mistura vertical, que transporta dióxido de carbono das profundezas da atmosfera para altitudes mais altas, onde reage com metano. Essa mistura dinâmica resulta em um ambiente caótico e em constante mudança. O futuro da astronomia com o Webb. À medida que o telescópio espacial James Webb continua sua missão, astrônomos e cientistas em todo o mundo aguardam ansiosamente as descobertas que ainda estão por vir. Com sua capacidade única de observar o universo em luz infravermelha, o Webb está prestes a transformar nossa compreensão do universo, desde a investigação da formação estelar em galáxias distantes até a busca por sinais de vida fora do nosso sistema solar. Fique atento para mais conteúdos interessantes. Explorando galáxias distantes com o Webb. Além das vistas de objetos celestes próximos, o telescópio espacial James Webb capturou fotografias espetaculares de galáxias distantes. Uma dessas imagens, segundo Bill Nye, mostra dezenas de milhares de estrelas em uma galáxia a 17 milhões de anos-luz de distância. Essa galáxia, NGC 568, está bem além do grupo local de galáxias, que inclui a Via Láctea e proporciona uma visão de um canto remoto do espaço. A imagem mostra uma concentração densa de estrelas no canto superior esquerdo, com uma barra forte de luz branca, representando o núcleo galáctico. Esse núcleo contém a maioria das estrelas da galáxia, tornando-o a seção mais brilhante da imagem. Os astrônomos estão particularmente interessados na forte formação estelar que está ocorrendo nessa região, pois querem aprender mais sobre os processos que impulsionam o nascimento das estrelas. As observações do Webb fazem parte de um estudo maior para entender melhor a formação estelar em galáxias vizinhas. Os cientistas esperam que, ao examinar essas galáxias distantes, possam aprender sobre os mecanismos que regulam a formação estelar e como eles mudam em diferentes ambientes. A capacidade do telescópio espacial James Webb de observar no espectro infravermelho é transformadora para a pesquisa espacial. O Webb pode espiar além da poeira cósmica e expor características ocultas em galáxias, nebulosas e outros objetos astronômicos, usando comprimentos de onda infravermelhos, que são mais longos do que a luz visível. Essa característica é essencial para examinar os centros das galáxias, onde a formação estelar é frequentemente ocultada pela poeira. As imagens do Webb incluem IC 5332, uma galáxia espiral que também foi observada no infravermelho. Essa imagem, como outras capturadas pelo Webb, demonstra a capacidade do telescópio de expor características finas de galáxias que de outra forma seriam ocultas.
Os astrônomos acreditam que, ao analisar essas fotografias, serão capazes de aumentar nossa compreensão de como estrelas e galáxias se formam. A busca pela vida extraterrestre. A descoberta de vapor d'água no WASP-96b renovou o interesse na busca por vida fora do nosso sistema solar. Bill Nye e outros cientistas argumentam que encontrar um planeta com uma atmosfera rica em metano pode ser um indicador significativo de vida. Na Terra, os seres biológicos, principalmente bactérias, são os principais produtores de metano. Encontrar metano em outro planeta pode indicar a presença de formas de vida que produzem esse gás. A eventual descoberta de vida extraterrestre teria consequências de longo alcance para a percepção da humanidade sobre seu papel no cosmos. Isso colocaria em dúvida nossas suposições há muito mantidas sobre nossa singularidade e a natureza da vida em geral. Estamos sozinhos no universo ou outras civilizações nos observam, fazendo as mesmas perguntas existenciais? Uma das vantagens mais significativas do telescópio espacial James Webb é sua capacidade de observar o universo em luz infravermelha. Ao contrário da luz visível, que é obstruída por poeira e outros detritos cósmicos, a luz infravermelha pode atravessar essas barreiras, revelando objetos e estruturas ocultas. Essa característica permitiu que o Webb capturasse fotos que antes eram impossíveis de obter, proporcionando novos insights sobre o universo. Por exemplo, a imagem do Webb de galáxias em fusão, que estava coberta pelas medições de luz visível do Hubble, revelou uma área de forte produção estelar. Essa região de galáxias em fusão, conhecida como IC 1623, está criando estrelas a uma taxa 20 vezes maior do que nossa própria galáxia. A imagem também mostrou um padrão de difração estelar pontiagudo, criado pela observação do telescópio de estrelas brilhantes na região empoeirada. Os cientistas antecipam que essa zona de formação estelar eventualmente dará origem a um buraco negro supermassivo que ainda não é visível na imagem do Webb. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e assista a mais conteúdos clicando nos cards da tela e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!